Irmãos, em nome de Jesus, estou muito alegre por estar aqui, não porque eu vou trazer uma palavra hoje. Se eu pudesse, eu passava de mim esse cálice em nome de Jesus, e eu não consigo entender, irmão Geraldo, porque tem gente que tem tanto desejo de pregar, irmãos, e é uma coisa tão difícil. Sabe o que é que eu gosto de fazer? É terminar o culto, está todo mundo chorando, principalmente eu. O culto é maravilhoso. Não é o que eu prego, é o que eu sinto a presença de Deus. Aí eu termino o culto chorando, aí eu sei que o culto foi bom. Mas se eu pregar e ver meu irmão triste, eu vou para casa arrasado, irmãos. Ou coisa difícil é pregar, né, Mazulene? Que Deus envie abençoe. Mas hoje eu trago uma palavra de Deus. O Zé Nilton já entrou um pouco no que eu ia falar, porque Deus ama. Como é que diz? Repete para mim, Silvio. Como é que foi o versículo que leu? Amém. Miquel, repete para mim o versículo que leu. Versículo 6. Não, eu não sei. Repete para mim. Fala, você sabe o que o pastor leu aqui? Deus corrige aquele que ele ama. E o que mais? Teve duas partes. Aí Deus está falando de duas pessoas. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Nós vamos falar sobre esse assunto. O que Deus recebe por filho é duas mensagens nenhuma. Primeiro, irmãos, Deus assola o que ama. Deus sempre amou o judeu, Deus sempre amou Israel. Só que Deus sempre castigou eles. Só que do outro lado nós somos os gentios. Se nós não for salvos, nós vamos ser assolados. Então você tome cuidado com isso. E nós vamos falar sobre isso, sobre salvação que chegou até nós que não podia, em nome de Jesus. Então leia comigo, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura, vou começar a fazer a leitura em Atos 10, e eu preciso tanto das ajudas dos irmãos, quando chama na hora da leitura, nós vamos começar por esse problema. Eu estou com um probleminha de farol meio apagado, e está meio complicada a minha vida, mas Deus já está solucionando. Estou economizando uma Bíblia grande, irmãos, e tem uma coisa que eu não sou egoísta, mas eu tenho tanta vergonha de usar um óculos, irmãos. Vocês orem por mim para Jesus tirar essa vergonha, que é necessidade. Vocês estão entendendo? Eu tenho, não, mas então não tem solução para mim. Então eu vou ter que usar um óculos. E temar a Deus que o oculista não me passe daquele bem grossão, porque se passar daquele, irmão, vai me aprender a ser submisso o Senhor mais e mais, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então nós vamos lá para Atos 10. Eu queria que você lesse essa leitura, e diz assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia as esmolas ao povo me ajuda? E contínua oração a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus lhe dizia, Cornélio, e este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado à memória de Deus. E agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão Pedro, por sobrenome Pedro. Diga amém. Senta, por gentileza. Nós vamos continuar lendo para me explicar isso por detalhe, essa palavra, irmãos. Depois nós continuamos lendo, que nós vamos falar hoje sobre isso. Salvação é de graça, é pela graça e não é de graça. Os irmãos entenderam? Diga amém. Então nós vemos aqui, irmãos, eu queria explicar para você detalhadamente, para você tirar essa dúvida do seu coração. Irmãos, todo o Novo Testamento, ele foi escrito por alguém nos tempos de Jesus. Assistiu, escreveu, guardou em memória, revelado ao mundo. O Novo Testamento foi dos anos 300 em diante. Então nenhum dos discípulos que andou com Jesus tiveram a oportunidade de ler o Novo Testamento. Mateus, Lucas, ninguém teve.
Isso estava oculto na memória de Deus. Depois, lá em termos dos anos 300 para cá, foi assim, não foi, irmão Geraldo? Deus, por sua misericórdia, inspirou os homens que tinham aquelas cartas lidas, aqueles homens, irmão, que viu Jesus curar, que viu o cego andar, que viu todo o Novo Testamento, estava oculto nos dias de Jesus. Então o que acontece, irmão Lucivânio? Aí o que aconteceu? Quando Jesus morreu no Calvário, que pregou o Evangelho, separou os discípulos para pregar o Evangelho, estava tendo uma confusão. Quando Jesus disse lá em Lucas, para ir todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, que eles vos dariam poder para pisar em serpentes, escorpião, se beber veneno não fará mal algum. Então o que acontece? Jesus preparou esses discípulos, e esses discípulos não entenderam a mensagem de salvação. Então eles estavam todos pregando só a judeu. E o que acontece, pastor Zé Nildo? Quando passam uns anos, que o povo estava nesse intuito, brigando um com o outro, discutindo entre si, quem era mais sábio, quem era menor, quem era maior, o Espírito Santo de noite, ou Jesus de noite, viu que mesmo sendo gentil, tinha um certo centurião, homem piedoso, que estava orando não sei quantas vezes por dia, 3 vezes por dia, porque ele tinha um temor e queria ser salvo. Mas a salvação não tinha chegado a ele. Depois de anos que Jesus foi assunto ao céu, a igreja começou com esse intuito, irmã Silva, só pregar o Evangelho dentro do judeu. Você quer ver um negócio tão sério, irmão Leandro, que pode escrever isso, que a Bíblia é pura. No Pentecoste, ali que nós costumamos dizer que o Pentecoste era para todo mundo, e para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura que vai ser salvo. E disse Deus que nos últimos dias derramará do meu Espírito sobre toda a carne. Aquilo não incluía nós, não incluía nem o homem que não fosse da descendência de Israel, não se incluía eles. E isso continuou por vários anos, até Deus usar de misericórdia e mostrar uma visão a Cornélio. Só que quando Deus, irmãos unidos, fez essa visão, revelou essa visão a Cornélio, tinha um grande problema. Quem era o mestre da igreja? Quem era o irmão Geraldo, o líder da igreja naquele tempo? Pedro. E você sabe o que Jesus tinha prometido para Pedro? Pedro, tu me amas? Amas. Tu me amas? Amo. Senhor, tu sabe, por 3ª vez. Então apacenta minhas ovelhas. Só que Pedro estava apacentando só uma parte das ovelhas por falta de instrução do Espírito Santo. Precisou Deus revelar a Cornélio pelo anjo, irmãos. Imagina um anjo 3 horas da tarde, como é que você fica? Você corre? Você corre ou não? Corre, irmãos. Quem nunca viu? E a Bíblia diz que Cornélio, o primeiro gentil a ser salvo pela graça e pela morte de Jesus, entenda, não foi o primeiro homem, foi o primeiro gentil. Tinha diferença. Então o que acontece, irmã Silvia? A Bíblia diz que como Deus não faz fofoca de ninguém, você toma cuidado com coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Deus precisava introduzir esta mensagem no coração de Pedro. Então Deus revelou a Cornélio que Cornélio mandasse uns dos seus homens que fosse na casa de Pedro. E a Bíblia nos diz que 3 varões foram na casa de Pedro, 50 quilômetros era a distância. E o Deus que falou com Cornélio, irmão, ele era tão fiel na sua palavra, que ele sabia o que Pedro estava fazendo, com quem Pedro estava. Então a Bíblia nos diz que instante que Deus falou para Cornélio isso, coloca em pé, lê, de onde eu parei em diante para mim, Leandro? Oi? De onde eu parei aqui? Do 5 em diante, lê agora. Do 5? Capítulo 5 em diante, lê. Do 10, capítulo 5, mesma leitura, vai. Agora, pois, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado de Pedro. Continua. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, que reside junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Irmão, presta atenção.
O anjo que revelou a Pedro, a Cornélio, que Deus tinha escutado as suas orações e as suas esmolas tinham chegado na memória de Deus, ele tinha uma obrigação a fazer. Se fosse qualquer pessoa na casa de Pedro dizendo que a salvação era também para o gentil, Pedro não aceitava isso, irmãos. Isso deu briga até depois dessa passagem. Você sabe o que aconteceu? Prossiga, Leandro, em diante. Assim que o anjo que lhe falara se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Continua. E havendo contado tudo, os enviou a Jope. Continua, por favor. No dia seguinte, enquanto estava no caminho, aproximando-se da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Sentindo fome, quis algo para comer, e enquanto preparavam, sobreveio um arrebatamento de espírito. Ele viu o céu aberto, e o que descia no vaso como se fosse um grão, lançou atado pelas 4 pontas, abaixando-se para a terra. Nele havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. Para por aí. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. Depois que Deus foi na casa de Cornélio e disse que tinha ouvido as orações dele, estava na sua memória as suas esmolas, as obras que ele fazia. Então, os homens, 3 homens, foi 2 mais 1, 3, um piedoso soldado e deram 3. Foi atrás de Simão Pedro na casa de Simão Curtidor. Pedro estava por ali. Só que 3 horas da tarde também, meus ouvintes, no mesmo dia, enquanto os homens iam, Pedro foi arrebatado de espírito. E naquela hora que Pedro estava preparando o almoço, irmão Silva, ele viu também uma visão. Então ele viu um grande lençol grande, amarrado, cheio de animais imundos. Aí o Espírito Santo, oh Deus, vamos falar Jesus não está mais na terra. O Espírito Santo diz: Pedro, mata e come. Sabe o que ele disse? Você pode ler a seguinte: diz assim, ó: Senhor, tu sabes que eu nunca coloquei animal imundo nenhum na minha boca. E Deus queria tanto salvar o gentio, e foi a defesa do gentio. Disse assim: Pedro, não chames de imundo aquilo que eu santifiquei. Aí então, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados pela misericórdia. Você sabe o que aconteceu? Pedro foi na casa deste homem, irmãos, com 10 seguidores deles, e quando chega lá, Pedro contou para ele, e ele contou para Pedro o que ele viu. Irmã Silvia, Pedro saiu de lá todos regozijando no Senhor. Sabe o que Pedro viu pela primeira vez? Por que Deus precisava revelar isso a Pedro e não a igreja de Jerusalém? Porque Pedro era o encabeçado, é aquele homem que antes de chegar aqui, Jesus disse para ele que: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E Deus lá na frente chamou Pedro novamente e disse: ó, te dou aqui a chave do céu e do céu e da terra. O que for ligado na terra será ligado no céu. O que tu ligares no céu será ligado na terra. Então Pedro era o responsável por isso. E Pedro foi lá, irmã Val, e a Bíblia nos conta a história, irmãos. Conta a história que o que Pedro e seus discípulos viu ali, eles ficou maravilhados. E eles diziam na escritura, aqui mais na frente, continua lendo que você vai entender, que eles ficaram tão maravilhados que diz: graças a Deus, Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus batizou, se Deus salvou judeu, agora também Ele salva gentio. Só que tinha um problema, irmão Miquel, um problema muito grande: a religiosidade mata. Sabe o que acontece? Em Jerusalém tinha muito religioso que se julgava pela sua sabedoria, pelo seu estudo, pela sua grandeza. Então eles continuavam ainda não acreditando. Chamou Pedro para uma reunião. O que Pedro foi fazer na casa de Cornélio? E Pedro explicou por detalhe o porquê que ele foi. Ele não estava desobedecendo, é que ele viu uma visão. 3 vezes ele viu aquela visão, e a voz lhe disse: Pedro, mata e come. Não posso matar.
Isso é nunca coloquei animal imundo ou na minha boca ou carne de animal imundo. E o Espírito de Deus reprovou Pedro, dizendo assim: Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus santificou. Você sabe o que é que Deus estava fazendo ali, irmão Val? Deus estava dizendo a Pedro, de você e de mim, que ele amava judeu, mas a salvação também estava chegando no gentio. E o primeiro gentio salvo na Escritura foi Cornélio. Isso há anos depois do arrebatamento, depois daquele Pentecostes. Nós tínhamos costumes de pregar, irmãos, e devemos pregar. Aí você vai dizer assim, vai perguntar para mim, mas é errado então eu pregar sobre o Pentecostes para a igreja? Não é errado. Nós vamos chegar lá já. Sabe por quê? Porque, irmãos, naquele tempo nós era gentio, e a Bíblia nos diz que não teve naquele Pentecostes um gentio batizado, não foi. Isso Deus deixou para mais tarde. Mas nós pregamos hoje que o Pentecostes era para a igreja. Era para a igreja porque Jesus lá na frente iria nos aceitar como igreja. Então não é pecado se você pregou, não é pecado, não tem pecado nisso, tinha que pregar mesmo. Se você não pregar, aí você está fazendo acepção de pessoa. Você está entendendo? Diga amém. Então vamos prosseguir, irmãos. A Bíblia está aqui para nos aceitar como ela é. O que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos lá. Irmãos, nós vamos ler novamente. Eu queria que você me entendesse. Eu vou explicar daqui a pouco. Romanos 11, do 17 a seguir. Lê para mim, irmão abençoado. Quem tem uma Bíblia Ferreira de Almeida para ler para mim? Lê para mim em nome de Jesus. O Leandro já entendeu, espera aí. O Leandro já entendeu esse ministério de ler Bíblia. Ler Bíblia dentro da igreja, irmãos. É necessário que, se nós somos pentecostais, dono da Assembleia de Deus, você pode ter 12 Bíblias. Mas se você não tiver uma Bíblia João Ferreira de Almeida, o irmão está lendo, você não vai entender o que as palavras estão dizendo. E nós procuramos ler dentro da igreja, falar na mesma língua, ouvir a mesma voz. Então por isso que eu estou pedindo, ler para mim 11, a partir de 17. Romanos 11. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro... Espera aí, irmão, em nome de Jesus, me perdoe em nome de Jesus. Volta um pouquinho atrás, lê do 11, para a igreja entender, que não adianta nós correr em versículo isolado e não explicar a história. Lê a partir do 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias, como fala a Deus contra Israel? Espera um pouquinho, irmãos, depois você continua. Irmãos, entendam uma coisa. Paulo está dizendo aqui no livro de Romanos que porventura nós, se você ler ali, dá a entender que Deus não rejeitou os judeus, Deus não aceitou a maneiras que ele estava querendo levar o evangelho avante. Mas Paulo nos explicou aqui nesse versículo que é no 11, irmão Silvânio, Paulo dizendo assim: Deus porventura rejeitou os judeus? Não, eu sou israelita da tribo de Benjamim, tenho Abraão como meu pai. Então o que ele estava dizendo? Deus não rejeitou, Deus mudou as condições de ser salvo. Ninguém foi salvo pela lei, irmãos, pela aquela lei escrita, não. De Jesus para cá, todo mundo que quis ser salvo, ele teve que ser salvo pela remissão de pecado, pelo sangue do Cordeiro, não guardando sábado, nem comendo, não era fazendo isso. Deus não queria essa cerimônia. E o judeu mesmo batizado com o Espírito Santo, ele estava querendo guardar essa cerimônia para o Espírito Santo. Não tinha que ser assim. Eles entenderam alguma coisa errada. Então o que acontece? E Paulo disse aqui na sua palavra que porventura rejeitou Deus o seu povo? Não, Deus não rejeitou. Houve uma má explicação de alguém que entendeu isso. E o que acontece? Deus apenas, irmãos, mudou o jeito de salvar o homem. Por quê? Porque se fosse salvo pela fé, hoje nós estamos salvos pela fé. Se fosse salvo pelas obras, irmão, nós estamos na roça, irmãos. Nós já pecamos muito. Você pode notar que na igreja de Jesus Cristo, o povo judeu, para ser salvo naquele tempo, ele tinha que ser nascido num lar judeu,
ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, e ele tinha um monte de cerimônia, irmãos. Mas não é por isso que um menino judeu, com 12 anos, o teste de fé dele, se ele já conheceria o Torá hoje. Procura um pastor aí, procura se ele conhece todos os versículos da Bíblia. Nós conhecemos o plano de salvação da Bíblia. Então, para ser salvo pela lei, era muito difícil, irmãos. Então, Jesus queria chegar em você e em mim. Então, Jesus mudou o projeto de salvação. Ele veio, morreu no cavalo, cumpriu tudo que tinha que comprar e mandou o Espírito Santo para completar a obra em nós. E não continua, ele me quer, por gentileza. Continuando. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Servirei para mim 7.000, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amém. Para um pouquinho de novo. Irmãos, está aqui uma coisa que mais na frente nós vamos ver, que nós não podemos nos glorificar ou gloriar. Irmãos, e nesse julgar de bom dentro da igreja do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Elias tentou ser o profeta da vez. Quando teve aquela batalha com os profetas de Baal, Elias bateu no peito e disse: Senhor, só eu fiquei, todos negaram o seu nome, todos correram, Senhor. Sabe o que é a repressão que ele teve? Deus disse para Elias. Isso foi o que Deus disse para ele, e Paulo nos provando que nós não podemos pensar assim. Deus disse: só Elias, eu ainda reservei para mim 7.000 homens que também não se prostraram aos pés de Baal. Então imagine, irmãos, nunca se julga o melhor, porque Deus tem reservado algo melhor. Se não tiver, Deus levanta. Mas na igreja, na família do Senhor, no ministério de Cristo da salvação, irmão Leandro, não tem grande, não, e ninguém deve se engrandecer perante as grandes misericórdias do Senhor. E Elias tentou de outra maneira dizer assim: só eu fiquei, todo mundo correu, Senhor, eu não fiquei só eu. Não, Elias, eu guardei ainda para mim 7.000 homens, temente e obediente como a você. Aí eu vou te explicar como. Irmãos, se nós ler a Bíblia definidamente, eu não vou explicar isso para os irmãos, nós vamos encontrar que Abadias, que era o esposo daquela viúva que Eliseu fez o primeiro, só ele guardou 100 profetas na sua fazenda. Não vale que tinha dentro da sua fazenda. Ele pegou a responsabilidade por Deus e ser Deus, e alimentou naquele tempo de seca, de fome que estava assolando Israel naquele tempo. Só Abadias sustentou 100 profetas, 100 homens, só Abadias. E Deus foi espalhando isso. Chamou outra viúva para guardar 50, outro guardar 100, outro no outro lugar cuidou de mais 100. Então a Bíblia diz que Deus guardou para ele 7.000 homens que não se prostraram. Então eu queria dizer para você uma coisa: além da salvação ser pela graça e não de graça, é necessário nós tomar cuidado. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Tem uma coisa que não pode acontecer em nossas vidas, e nós estamos despercebidos, irmãos, que na dispensação da graça, agora, você vê esses movimentos de tanta igreja, tanto mistério. Eu não toco em salvação de ninguém, é Ele Deus. Mas tem uma coisa que eu guardo no meu coração: é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. E eu disse hoje, Miquel foi tomar um café, mas eu vim dizendo para ele: olha, tem uma coisa, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo é o Deus que cuida da igreja agora. E se tem alguém que ouviu a oração do Geraldo aqui dizer, neopentecostal, não acredita no ação do Espírito Santo, aí esse tal não é de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com o que acontece por aí, e que Deus, nessa dispensação da graça, e a salvação não é de graça, Deus corta a gente ainda. Eu vou dizer algo para você entender. No ano 1906, as igrejas, irmãos, estavam totalmente tradicional, não se pregava muita coisa, não está dos dias de hoje. Só que Deus trouxe lá da Suíça 2 homens, o Espírito Santo batizou eles, revelou eles, separou eles para fazer uma missão. E na hora da missão, irmão Silvana, para onde o Espírito Santo enviou eles?
Belém do Pará. Aí eu era no mapa, pastor Zé, o senhor conhece a história? Só tinha um lugar, no Pará. No Pará só tinha uma igreja daquele que eles vieram. Irmãos, e quando eles vieram, eu queria que você entendesse isso. É nesse assunto que eu quero chegar. Quando ele chegou, ele foi acolhido naquela praça daquela cidade. Isso Dona Elberg Gunavini, e agora, em 1906, enviado pelo Espírito Santo para o Brasil, para salvar o Brasil. Só que tinha uma coisa, irmão Miquel, você conhece essa história? Eles foi guardado e amparado por 2 pastores de uma igreja totalmente tradicional. Não vou falar o nome da igreja, vocês não vão ver. Nosso objetivo não é esse. E aqueles homens trataram deles, ensinaram eles até aprender a língua portuguesa, só que eles veem um objetivo. Aí começaram, irmãos Oleide, a fazer visitas nos lares. Já estavam com 3 anos aqui dentro da nossa congregação. A Bíblia nos diz, irmãos, que quem creu no Evangelho que Daniel Berg e Guravim do Pentecoste, quem cria ia sendo batizado. Quando juntou 17, 19 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, sabe o que aconteceu, pastor Douglas? O senhor sabe disso? Houve uma rebelião. Aquela igreja tradicional não aceitava ninguém falar em mistério dentro da igreja. Ele não aceitava dons de cura, não aceitava isso, era só pregar a palavra e se salvasse como pudesse. Então eles diziam que a igreja não precisava de ação do Espírito Santo para curar, para salvar ninguém. E aí nasceu a Assembleia de Deus reavivada, cheia do Espírito Santo, cheia de graça. Só que nos últimos dias, irmãos, pastor Zelino, nós dois sofreu muito isso. Douglas é menino, espiritualmente, não espiritualmente, nesse conhecimento. Irmãos, as coisas estão mudando demais e nós não estamos percebendo o quanto estamos errando. E nós vamos chegar na frente aqui agora na leitura que o Miguel vai ler, que nós vamos ver, irmãos Oleide, que nós somos enxertados. Espera aí, Miguel, que nós somos enxertados. Alguém nos adotou como filho numa família que nós já estávamos instituídos, nós estávamos sem destino para morar. E Deus abriu uma brecha, irmãos. Só que Deus não recusou ou rejeitou o judeu. Não, Deus quebrou o galho. Você que mora no Nordeste, irmãos Oleide, a senhora que é do Nordeste, você sabe como é que faz o enxerto de uma planta? Dependendo da planta, irmão, você pega um pé de laranja, enxerta lá outra coisa, da ponta de um galho produtivo, irmão, você corta o galho ali, enxerta aqui de uma maneira, passa um plástico ali para não vazar e não morrer, e aquele pé de laranja vai dar goiaba. Você pode fazer que dá. Se o enxerto for de goiaba, aquele enxerto vai produzir goiaba. Você não sabia, por isso que nós não conhecíamos no nosso tempo tanto tipo de manga, tanto tipo de fruta que tem. Como é que você acha que acontece isso? Enxerto. Mas o enxerto vem da onde? Vem do tronco, de uma raiz, que essa raiz tem que estar funda. Então nós fomos enxertados, mas não fomos enxertados por um pastor qualquer, por um ministério qualquer, não. Nós somos enxertados por Cristo, pelo Espírito Santo em Cristo, a videira verdadeira. Então é por isso, irmãos, que o crente, mesmo sendo jamuzeiro, ele tem que dar fruto. Se não dá fruto, a tesoura de Deus vai pegar. Leandro, você está pensando que o dia do arrebatamento da igreja, se você não estiver apto, nós vamos chegar lá nessa palavra, vou até antecipar um pouquinho. Se no dia do arrebatamento, vem, irmão Lucivânia, a senhora só congrega, vem na igreja 100 anos, não enche a sua lamparina de azeite, e você não estiver apta para ouvir a voz do Espírito, você vai ficar bonitinho. Não adianta, que eu já disse aqui uma vez, que o grupo da irmã Silva não vai te alcançar nesta hora. Ele já pegou a irmã Silva e já está levando para o céu. E esse grupo não vai funcionar nessa. Tem ensaio hoje? Tem. E não veio, irmão, certo? Não vai ter esse contato. Ou você está preparado ou não está. Se não tiver, a palavra foi lida. Que os que Jesus ama, ele só disciplina e corrige, né? E os que ele chama, ele açoita. Tem uma diferença muito grande nessa palavra para você entender. Por quê? Porque nós éramos jambuzeiros bravos, uma árvore brava, não tinha direito à salvação. Leia, por gentileza, irmãos. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Porque o que
e os outros foram endurecidos. Irmãos, para você não ficar dúvida, Israel tinha um plano, eles acreditavam naquele tempo que Jesus viria restaurar Israel, dar um governo bom, um governo que ninguém tem desemprego, um governo oposto ao do Brasil, para você entender. Alguém achava que Jesus vinha fazer isso, vinha restaurar Israel da escravidão, de todas essas coisas. Esse era o pensamento dos judeus. Eles estavam esperando um Jesus glorioso, um grande rei, maior do que Nabucodonosor, maior do que Artaxerxes. Só que não foi isso, irmãos. Eles se enganaram disso. Jesus veio lá em Jerusalém, ou em Judá, montado no jumentinho, pobre, nasceu numa manjedoura. O pastor Eduardo gosta muito de dizer isso. Quem é que ia acreditar que aquele era o rei que iria restaurar Israel? Não. Jesus veio, restaurou e restaurou, mas de outra maneira. E por isso, irmãos, a salvação chegou até nós. Deus abriu uma brecha, mas não queira você achando, como eu disse, eu não expliquei, que Deus rejeitou Israel. Deus não rejeitou Israel. Deus quebrou Israel. Deus abriu uma brecha para que o Espírito do Senhor nos enxertasse e nós pudéssemos dar fruto e herdar esta salvação. Que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Graças a Deus não tem ninguém aqui que foi adotado por uma família de ninguém. Irmãos, se aquela família tiver 2 filhos que eles amam, ele não vai tratar o terceiro bem adotado bem igualzinho, não vai não, irmão. Ele vai fazer exceção de pessoa. É por isso que Isaías disse lá no Isaías 49, versículo 15, ele sabia, irmãos, que é complicado você ser enxertado numa família, você herdar uma herança. Irmãos, eu vou dizer para você, você nunca vai poder dormir na minha cama, nunca você vai poder comer 2 pãozinhos com queijo igual na casa do Douglas, não vai, porque não vai ter exceção de pessoa. Mas Jesus nos enxertou, irmãos, para nos cuidar do mesmo cuidado que Ele cuidou, com a mesma herança e com a mesma coisa que Ele fez no Antigo Testamento com o judeu, Ele faz conosco, e bem melhor se você der lugar, porque Deus não faz exceção de pessoa. Você entendeu? Diga amém. Amém. Você entendeu mesmo? Vamos, Miquel, continua, nós vamos chegar lá agora. Para Israel, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e a armadilha e em tropeço por sua retribuição, e escureceram-se-lhes os olhos para não verem. Amém. Para só um pouquinho, por gentileza. Irmão, você está entendendo o que aconteceu aqui? Estava profetizado que Deus ia fazer isso. Deus ia escurecer os olhos, que ele visse, olhasse e não enxergasse, que eles ouvissem, mas não entendessem, não escutassem. Foi isso que fizeram com Jesus. Irmãos, eles ignoraram quando Jesus disse: eu sou. Jesus não bateu no peito para dizer isso. Jesus foi sempre humilde. Mas quando disseram e colocaram a coroa dele, que não é o rei do judeu, o povo estava com esses sentimentos, os olhos cegos, o entendimento endurecido. E quem tinha feito isso? Jesus e o Espírito Santo de Deus, pensando na senhora, irmã Zuleide, pensando no irmão Juvencio, porque se tivesse acabado a dispensação e não tivesse a dispensação da graça, como que nós ia entrar no céu? Como que nós ia ser alcançado por essa grande misericórdia se Deus não cegasse os ouvidos e os olhos desse povo? Então aconteceu isso com o povo judeu, e Paulo vai nos orientar aqui na frente, para nós não nos vangloriar com isso, para nós não se exaltar com isso. Porque, leia para mim, Chico. E escureceram-se os olhos, e os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitar à emulação. E se a sua queda e a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios,
para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar algum deles, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Amém. Para um pouquinho, em nome de Jesus. Nós vamos continuar. Irmãos, Paulo está querendo explicar que ele se gloriava em ser apóstolo do gentio para provocar, qual é o nome dessa palavra aí? Emulação. Isso era um ciúme. Essa palavra tem dois significativos. Um é o ciúme santo, para que fizesse milagre pelos apóstolos, pelos gentios, usasse muito isso para provocar um ciúme no judeu, irmão, para que eles tivessem vontade ou desejo de servir a Jesus como nós estamos servindo. E nós vemos hoje que tem muito judeu convertido, e naquele dia vai ter muito mais, porque o objetivo de Deus é salvar todo mundo, irmão, principalmente o judeu. Vocês sabiam que Deus vai salvar, se não morrer até o dia, Deus vai salvar todos os judeus? É o propósito de Deus. Deus não nega com a sua promessa na vida de ninguém. Então nós que estamos salvos temos que tomar cuidado. Por gentileza, Miguel, continua. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo usando fosse ejetado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Darás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse ejetado. Esta bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu estás em pé e pela fé. Então não te desobedeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Amém. Por gentileza, pode sentar. Irmãos, eu queria que você entendesse. A Bíblia diz que o enxerto foi feito num tronco, e o tronco é Jesus, e está com raiz findada no céu, e não tem como voltar atrás. Deus não nega a si mesmo, vai cumprir como ele prometeu, tanto na vida do judeu como. Mas eu queria que chamasse a sua atenção, é que quem está firmado no tronco, o enxerto que está na ponta do galho, vai ter que dar fruto, irmãos, vai ter que semear alguma coisa, para que alguém veja que valeu a pena essa transformação, essa salvação tão gloriosa. Agora eu queria dizer para vocês, irmãos, se você pudesse, em nome de Jesus, entender uma coisa espiritual, entenda uma coisa: Deus não fez exceção de pessoa, Deus nos amou. Nós estamos ligados no ramo que é Jesus Cristo, na gainha que é Jesus Cristo. Somos a última gainha do galho. Só que tem um problema. Não pense você que isso nos dá o direito de herdar a salvação só nisso. Além de você ter recebido de graça a graça de Deus no seu coração, você também vai ter que fazer por onde, irmãos? E nós, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos um pouco longe da vontade de Deus. Você acredita, irmão Silvana? A Bíblia nos diz, o irmão Miqueias, um versículo que chama a sua atenção e a minha. Se nós não der fruto, a Bíblia está dizendo que é muito mais fácil ligar novamente o galho que está quebrado no tronco que é verdadeiro, do que nós. Então não recuse essa oportunidade. Eu digo com base na Escritura: se no arrebatamento da igreja você e eu não subir, tendo o Espírito Santo como seu consolador, como ajudador, tendo tudo isso ao nosso favor, irmão Val, e nós não procurar entrar pela porta estreita e nos revestir de toda armadura para lutar contra as astúcias ciladas de Satanás, se nós não nos revestir, irmão Leandro,
e chegar ao arrebatamento, não adianta que não vai ter mais oportunidade. Essa oportunidade, a porta da graça fecha no momento que a igreja for tirada daqui. Aí como é que você vai fazer? Você vai correr, você vai ter que rejeitar o espírito do anticristo, 3 anos e meio de grande tribulação. Você vai ter que ir morar lá no Mar Vermelho, que está preparado lá para você entender. Na grande tribulação, tem um profeta da Bíblia, seja Jeremias, seja Isaías, que profetiza que os Mar Morto, irmãs, só quem lê Bíblia sabe disso. O Mar Morto, quando chegar a tribulação, ou está chegando já o arrebatamento da igreja, o Mar Morto está começando a dar vida, a criar peixe. Essas criaturas que vão nascer dentro do Mar Morto, um lugar escondido de Deus, preservado por Deus, é para aqueles que vão passar grande tribulação e não querem o sinal do anticristo e que rejeita isso. No momento que nós recebemos o sinal do anticristo, nós se entregou. Só que agora nós estamos na dispensação da graça, irmãos. Tem tantos anticristos, tanta heresia, irmãos, e nós não estamos se preocupando com isso. Você quer ver de uma coisa? Se eu perguntar para você agora, você tem certeza que o Espírito Santo ainda está em você? Se você tem certeza, tem uns atributos que quem está com o Espírito Santo na vida tem que dar sinal, irmãos. Uma pessoa que vive, irmãos, ele tem que estar vivo inteiro. Se você apertar o seu pé e seu pé estiver meio dormente, tem problema, você está com problema. Se você apertar o seu dedo e seu dedo não está funcionando 100%, a circulação do Espírito não está indo até lá. O órgão que movimenta o sangue nas veias, que movimenta o sangue nas suas veias, ele tem que estar vivo, e você tem que estar vivo completo. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que o ministério da graça, você olha para aqui, você olha para aqui, que Cornélio, Deus estava dando visão, revelação a ele. Irmão, se você crer só na palavra, vai ser pouco demais. A palavra é para incitar você a buscar a Deus, ter uma relação com Deus e com o Espírito Santo. Não fica pensando você que nós que fomos chamados para fazer a obra de Deus e a vontade de Deus, e não estamos fazendo a vontade de Deus. Não estamos fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Alguém está evangelizando todo mundo, quer você orientar, outro está. Irmãos, você não está evangelizando, você não está orando nem por você mesmo, muito pouco. Você não pôs o termômetro espiritual dentro da sua alma. Se o azeite está cheio, se o azeite está cheio, se a botija está cheia do azeite, irmão, se tiver vazia naquele dia, viu? Ninguém pode te salvar. Por quê? Quem conhece a parábola das 10 virgens? As 10 eram virgens. 5 guardavam a lamparina cheia e 5 não guardavam. Só que quando a Bíblia diz assim, que existia 10 virgens, 10 pessoas sem pecado. Não tinha pecado nelas. Estavam todos aguardando um noivo. Só que eu não vou entrar nesse assunto, que é outro assunto muito mais difícil. Se você falar assim, mas era 5 moças, não era 5 moças. Jesus está falando já dessa rejeição do judeu. É muito profundo. Você sabe o quê, irmã Silvia? Se nós entender que as 5 virgens prudentes e azeite recebeu o noivo. Então se houve 5 virgens prudentes, recebeu o noivo, estava esperando, entrou e casou com ele, aí a Bíblia está tomando conta. Totalmente contra isso. Por quê? Deus não aceita você largar da sua baixinha feia igual a minha e casar com outro. E Deus não aceita, e Jesus não é poligâmico. Jesus é o quê? Quando ama uma pessoa só? Poligâmico. Então não entenda a palavra por aí, que era 10 moças, 5 virgens, 5 prudentes. Não é por aí, é espiritual o negócio. Então o que acontece? Só que as 5 que procuravam estar virgem ainda, sem pecar na presença de Deus, ela só estava sem azeite na lamparina. E o azeite na lamparina naquele tempo, irmã Silvia, era um combustível que servia para lumiar ou clarear. Eu usei muito, você não sabe como é do bicho tenebroso. Eu já usei, irmã Zuleide usou querosene. E querosene, se você tiver uma roupinha dessa para ir na festa, aquele cheirinho do querosene vai impregnar sua roupa, vai impregnar sua casa. Então o que acontece? Se você não tinha querosene, o que
estava para acontecer? Você não podia andar no escuro. Se você andasse no escuro, você ia tropeçar. Então eu queria dizer para você que o azeite na nossa vida quer dizer isso. Se não tiver azeite na nossa vida, não dá para andar no escuro, nós vamos tropeçar, nós não vamos conseguir ir muito longe. Irmão, a dispensação da graça está aí. Deus em sua misericórdia está estendida a nós. Então nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Irmãos, hoje nós temos a conversa de dizer assim: eu sou pentecostal. Mas pentecostal que não foi batizado com o Espírito Santo, que não fala em mistério, que não tem os dons do Espírito Santo, está faltando alguma coisa, está apagada. E carro com farol apagado, sem bateria, ele não anda no escuro, não anda. Então entenda em nome de Jesus. E a porta da graça está essa. E eu queria, em nome de Jesus, trazer essa palavra para você, que é tempo, irmão Raimundo, de nós orar dia e noite, jejuar dia e noite e vigiar 24 horas. Você tem que orar 1 hora e vigiar 2. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós vigiar da astuta cilada de Satanás. Hoje eu estava dizendo para uma pessoa, irmãos, que quando os homens dormem, o inimigo semeia joio. Você sabe o que acontece? Quando você está com uma dificuldade na sua vida, o inimigo acha uma brecha, aí de manhã você já amanhece com uma visão diferente. Eu vou sair daquela igreja, e aquela igreja está com problema. Irmão, então você vai ter que lutar para entrar na igreja lá em cima, aí você não vai ter problema. Jesus disse que ninguém vai chorar, ninguém vai ter dor, que não vai ter velho, que não vai ter criança, que não vai ter ninguém com enfermidade, todos foram purificados e santificados pelo sangue de Jesus. Então aí que nós temos que apertar o caminho, irmãos, apertar o estreito, a nossa ligação com Deus, para nós ficar vivos. Ou você está pensando que o evangelho é isso? Aceitou Jesus, você se ficar enfermo, você pede para as irmãs fazer uma campanha em casa. Se tiver algum problema, joga no ombro do pastor da igreja. Isso não é salvação, irmãos. A Bíblia diz para nós resistir à astuta cilada do diabo. E o diabo, se ele for possível, ele joga esposa contra esposo. Ele faz uma discórdia dentro do casal, dentro do lar. Aí um lutou contra o outro, os dois caíram mortos. Você está entendendo? Diga amém. Então, se a dispensação é pela graça, e Jesus se agraciou, como Jambuzeiros Bravo, de nos enxertar na grande oliveira que é Jesus Cristo, vamos ter que dar fruto, irmãos. Porque se nós não dar fruto, nós vamos ser cortados. O judeiro não deu fruto. Jesus veio, eles não ligou para Jesus e foram cortados. E hoje tem que pagar um preço muito caro para ser salvo. Você entendeu, Leandro? Então é tempo de você se revestir de toda a armadura. Irmãos, só queria que você chamasse a sua atenção de uma coisa. Ele fala assim: por que Jesus não está batizando muito na igreja, pastor Luiz? A igreja está em pecado? Não. Você sabe por que na igreja primitiva todo mundo era batizado? Porque eles iam ter uma grande afronta pela frente. Eles iam ter muitos açoites esperando ele, muitos perseguidores aceitando ele. Então o que é que eles corriam? Corriam para orar, jejuar 24 horas, guardar a palavra de Deus, porque o Espírito é dado para aquilo que é útil. Se você não quer evangelizar, se você não quer ir nos lares das pessoas que estão endemoniadas, expulsar os demônios dele, curar os enfermos, você nunca quer ir no hospital fazer uma visita, você só quer pregar dentro da igreja, você quer cantar para o povo ver a sua voz dentro da igreja, mas você tem que cantar lá em cima, para o mundo ver a sua vez e ver que tem brilho em você, que tem azeite em ti, que a nossa missão é essa, irmãos. Nós viemos como igreja do Senhor fazer a vontade de Deus, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse hoje para o irmão Miquel que eu entendi agora o que Deus faz com a gente. Agora eu não estou orando mais pedindo carro nem casa boa, eu já entreguei os pontos nesse sentido. Você sabe o que eu estou entregando, pedindo agora? Porque eu sei, irmãos, eu sei que nós só faz alegria se nós fazermos a vontade de Deus. Jesus disse, ele tinha que fazer a vontade do Pai dele, para o Pai dele obedecer ele. Agora, se nós temos a oportunidade de sair aqui um grupinho e nos hospitais visitar os... Se você chegar para o assunto inicial do ministério, viu, Miquel? Viu, pastor Douglas?
Você já trabalha demais, deixa isso para nós. Nós não vamos fazer isso. Você chegar na assistência social de qualquer hospital, mostrar a sua carteira de ministério, eles vão te dar uma carta de autorização para você entrar, subir nos leitos e visitar um por um se você quiser. Qualquer hospital é desse jeito, só que tem um problema. Primeiro você vai ter que provar para a sua assistência social, pedir uma carta de apresentação do seu ministério que você é uma pessoa apta, que você não vai visitar um camarada e vai condenar ele lá na casa dele, na cama dele. Se você fazer isso, a assistência social não deixa. Você não vai embora, não. Mas então nós temos que fazer isso, irmão. Agora nós estamos, sabe o quê? 50 homens da igreja, tudo bem bonitão, igual o Magnaldo, olha que elegância. Terno bom, sapato bom, Deus cuidou de nós, irmãos. Agora nós não queremos ganhar uma alma para Jesus, nós não queremos orar por ninguém, nem por nós mesmos. E no dia da salvação nós queremos que a trombeta toque. Agora presta atenção numa coisa. A primeira trombeta, quando Jesus vier, você vai estar dormindo. Os mortos que morreram nele estão tudo dormindo ainda. Aí os mortos, Deus vai arrebatar um por um, e você não vai perceber, e nem vai ver ruído, não vai ver nada. Aí Jesus vai transformar primeiro os que dormem, e nós vivos seremos arrebatados depois. Escuta só, Leandro. Se você estiver na casa de seu pai e da sua mãe não é crente, seu pai não é crente, e você está desligado, frio, padedel, não consegue ouvir a voz de Deus, nem obedecer a voz de Deus, nem a voz do Espírito, quem vai te acordar de madrugada? Quando a voz diz assim, eis que veio o noivo. Mas ela já estava preparada, irmãos. A Bíblia não diz que eles foram buscar azeite naquela hora. Não. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não procurei não trazer uma palavra de doutrina tão dura, mas essa não é tão dura. Só quero dizer para você que guarde o que você tem para ninguém tomar sua coroa, em nome de Jesus. Então é necessário, a igreja está aqui, os pastores estão aqui para te ensinar a buscar o reino de Deus, a servir a Deus como convém, irmãos. E tem uma coisa, aí você hoje nós confundimos, você pergunta para um obreiro, Douglas, hoje você, Eduardo, não tem esse problema, Zé Nilton não tem esse problema. Os dias mudou, pastor. Então mude, encrenca, para você ver o que, é que você vai ganhar. Mude, deixa um barbão desse tamanho pisando no seu pé para você ver o que, é que vai acontecer. Mude as suas vestes, mude todos os seus costumes para você ver o que, é que vai acontecer. Sabe o que eu preguei um dia desse final de semana para o abençoado, irmão Silvio? Eu falei assim: coloca uma bandeira em cima da arca, para você ver, uma bandeira do Corinthians e do Palmeiras. Tocou a mão ali e morre. O templo do Espírito Santo, lá em Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, que é santo, e se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então você entende, irmãos? Então você foi cheio de Deus, você está guardado aqui por Deus. Então não pense em você e dá só um passo. Eu digo para a irmã Silva aprendeu. Eu digo para os jovens que estão ali, eu sempre preguei, Geraldo, assim, ó, nós somos um rebanho, estamos pastoreados por um pastor. Se algum curioso quer olhar o pasto do vizinho, olhar para trás, lá atrás tem hiena e tem leão rosnando, buscando quem pregar. E quem ele pega primeiro, irmãos? O primeiro que sair fora do rebanho. Se você perder a comunhão da igreja, você é a próxima refeição do anticristo, da heresia que está aí fora. Se você não gostar de orar e cultuar e ler Bíblia, você vai ser a refeição da hiena, a próxima refeição da hiena. Então nós devemos guardar isso, irmãos. Essa proposta que Deus nos fez, e dele garante por ela. Não precisa você fazer o que você não pode. Deus não exige de ninguém que você não pode fazer. Mas se você pode fazer, irmãos, pastor Eduardo deu uma palavra um dia aqui, disse assim, que se o coração de alguém está ligado nas coisas desta vida, esse tal não serve para ser obreiro, esse tal não pode ser nem crente, irmãos, porque o ministério do céu foi entregue em nossas mãos. Diga amém, encerrei em nome de Jesus. E Deus, quando chamou você e eu, foi fazer a obra. E se você querer o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que provar. Eu disse para a lei essa semana: quem quer ser batizado pelo Espírito Santo tem que ter uma sede grande para ler a Bíblia,
lendo a Bíblia, ele vai ser inspirado pela palavra, a obedecer a Deus, porque o Espírito é dado para aquilo que é útil, você entendeu, Leandro? Não é para você ficar disputando Bíblia com o vizinho, e quem é o melhor, não. O Espírito Santo não é dado para isso. O Espírito Santo é um revestimento de poder para você expulsar demônio, para você entrar no lar, expulsar toda a legião de demônio, toda a enfermidade. Não existe grau de enfermidade, irmãos, não existe. Irmãos, eu estava com medo, irmãos Leite. Aí irmãos Leite veio me falou uma coisa para mim, falou: pastor de vez, quem teve um AVC vai ter o terceiro, é muito difícil não ter. A medicina não existe. Eu falei: meu Deus, eu não quero morrer agora. Só que o que eu vou fazer então? Vou arrumar um altar. Irmãos, que coisa linda. Eu não precisei de muita coisa, irmãos. Um dia, eu estava sentindo, se você não sabia, eu vou te dizer, eu não fui no médico, eu não consegui dinheiro suficiente para fazer um exame para desentupir as veias do cérebro. Não consegui isso. Eu consegui desentupir as veias do meu cérebro na oração. Acredito na verdade. E nesse momento que eu estava pelo um AVC, que eu tive um AVC, irmãos, então o que acontece? De vez eu estava no fundo do meu quintal lá, coisa triste. Irmão, o braço morria, a perna morria, e eu tentava pegar a minha perna assim, levantar, ela pesava 500 quilos, um negócio monstruoso, irmão. Eu falei: Jesus, eu não vou ficar com isso não. Você sabe o que aconteceu? Eu fiz um propósito, agora, se eu vou morrer com Cristo, eu vou arrumar um altar. Irmãos, eu coloquei um propósito, você pode chegar na minha casa agora e pegar de surpresa. O meu celular está para despertar 2h30 da manhã. 2h30 da manhã, chuva, sol. Desde o dia que eu levanto, desço, ando 50 metros do meu quarto até chegar na casa de baixo, mais de 50 metros. Apaga as luzes, todinho. Apaga as luzes, fica tudo escuro. E começa a dizer: Jesus, obrigado, Jesus, por essa salvação que o Senhor revelou. Obrigado, Senhor, por ser um membro daquela igreja, daquela família. Porque se eu não for membro da igreja, eu estou destituído. Deus não vai levar as igrejas. O arrebatamento não é para uma pessoa só. Não tem como eu ser crente sozinho em casa, não. Eu tenho que ser membro de uma igreja, porque o arrebatamento é para a igreja. E você vai ser salvo, além do azeite da lamparina, só se você estiver congregando. Se não estiver tomando ceia, como é que fica? Uma ceia ou duas, se você não estiver trabalhando, eu te perdoo e levar na sua casa. Mas se você estiver com incredulidade, enfermo, e não consegue vir na ceia e sentir o prazer de tomar uma ceia, mas você está sem azeite. Então, em nome de Jesus, sai com essa palavra no seu coração hoje. Examine, irmão, é muito fácil. É muito fácil examinar quem prega bem, quem canta bem, quem veste bem, quem veste mal. E se nós olhar para nós vamos achar o que de nós? Será que vai achar uma bênção nós? Será que Deus vai ver que nós somos uma bênção? Vai sim. Se você continuar dando lugar a Deus, Deus vai te ver como um grande herói. Em nome de Jesus. Então permaneça nessa palavra no seu coração. Olha, ter oportunidade é muito boa, viu, Miquel? Viu, irmãos? Cantar, ter oportunidade na igreja, mas azeite na nossa vida vai muito além da oportunidade. Você poder sentir a presença de Deus, se para a sua alma chorar igual quando você leva uma martelada na unha, mais do que isso, é muito melhor. E a presença de Deus faz isso, irmão. Você sabe disso. Isso chama-se comunhão. Então não adianta você dizer que é uma pessoa salva só com o microfone na mão para dizer para os outros que você está salvo. Salvação não é falada, é sentida por um dono dele. Todo mundo que entra na casa, principalmente a irmã do leite, vou encerrar agora, já encerrei. Quando ela chega na sua casa, se tiver um grão de arroz no chão, ela detecta, irmã Silva, a dona de casa sabe. E o Espírito Santo, será que ele sabe se tiver um carocinho de arroz no lugar indevido na nossa casa espiritual? Não, ele vai saber também. Então, em nome de Jesus, não foi uma palavra para te exortar, não, para você melhorar, mas não. Só foi para você tomar cuidado. Que é muito mais fácil Jesus cortar o jambuzeiro que está num pé de oliveira. Se ele não der fruto, ele vai ser cortado. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia vai dizendo. O arrebatamento, pastor, Jesus vai usar de misericórdia. Jesus já usou. Mas segundo a Escritura, 50%. Você entende isso? Segundo a Escritura,
50% vai, 50% fica. E para essa palavra não cumprir na sua vida, é melhor você encher a sua lamparina, ide aos que venderem e comprar azeite para vós, né? Para a vossa lamparina, para que não se apague. E como é que compra? Irmãos, na devoção você já enche a sua lamparina. Vocês notou que hoje ninguém faz devoção na igreja? Ninguém corre para a igreja para chegar 2 minutos mais cedo. Jesus, obrigado. Hoje eu teve um dia tribulado, mas o Senhor me deu força. Hoje eu comi arroz e feijão, Senhor, mas o Senhor estava comigo. Irmãos, isso é devoção. Nisso daí Deus vai ver o que viu na vida de Cornélio, Ele vai ver na sua vida, e Ele vai ver que realmente você tem sede de ser salvo, e você é grato que Ele fez na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo continue falando conosco e nos ensinando a permanecer na graça que é Jesus Cristo. Amém.